Boa noite, meus amados. Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria de nós estarmos aqui mais um domingo na casa do Senhor, local reservado para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Como os irmãos têm percebido, o pastor Marcelo, pastor efetivo dessa igreja, não está presente. Ele está de férias. Esteve ausente no último domingo, está ausente nesse, mas se Deus quiser, já estará conosco durante essa semana. Na próxima quarta-feira, no culto de oração, o pastor Marcelo já estará conosco, se Deus assim permitir. Meus amados, durante o mês de outubro, aliado à exposição que nós temos feito do Evangelho de João, nós estamos meditando sobre os pilares da Reforma Protestante, como assim é conhecido, os 5 solas: somente a Escritura, somente a graça, somente a Cristo, somente a fé e somente glória ao nome do nosso Deus. E com aplicações práticas, o que é que essas doutrinas, o que é que esses ensinamentos têm para trazer para dentro da nossa casa? Afinal, nós conhecemos muito bem os solas e as doutrinas da graça, mas o que é que isso importa para a forma como eu vou tratar o meu esposo, a minha esposa, ou como eu vou lidar com os meus filhos, ou como eu vou lidar com a minha solteirice, com as minhas finanças? Pensando nisso, nós estamos tratando durante esses domingos à noite do mês de outubro sobre reforma em casa. E hoje, se Deus quiser, nós vamos ter o privilégio de estudar mais um desses pilares da reforma, Deus assim permitindo. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Nós vamos ler apenas 2 versos. O verso de número 16 e o verso de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, o verso de número 16 e o verso de número 17. Acompanhe atentamente a palavra de Deus e mantenha suas Bíblias abertas durante toda a exposição. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ora ao Senhor nesse momento, para que Ele possa falar ao seu coração. Esse é o momento mais importante do culto, o momento em que a palavra do Senhor será exposta, espero eu, de maneira fiel e aplicada aos nossos corações. Ore ao Senhor, para que isso seja uma verdade na sua vida nessa noite. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu santo nome. E nesse momento, Pai, nós Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Para o coração da Tua igreja, Pai. Que eu possa ser encontrado fiel à Tua palavra. É assim que eu Te oro e Te agradeço. Em nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Price Philip Movement. Não sei se vocês gostaram do meu inglês, então é melhor traduzir. O movimento do Príncipe Philip surgiu quando o Príncipe Philip, que é casado e é mais conhecido a esposa dele, a Rainha Elizabeth II, foi a um país chamado Vanuatu, que fica uma das ilhas da Oceania. Um dos povos que lá habitam, o povo Caston, após a sua visita,
acreditou cabalmente que o príncipe Filipe era Deus. Não sei se por causa das suas vestes, não sei por causa da sua fala, pela forma imponente que possivelmente um príncipe deve chegar a uma ilha, mas aquele povo acreditou que ele era filho de um Deus que morava na montanha. E então até hoje, o povo Caston ora, adora, cultua e reverencia o príncipe Filipe. O povo Caston tem fé que um dia acontecerá que o príncipe Filipe, mesmo que ele morra, o seu espírito sempre viverá entre eles. Esse povo é somente uma representação daquilo que ocorre em todos os corações. Todos nós depositamos a nossa fé, ou nós temos algo ou alguém que é objeto profundo na nossa crença, a qual nós depositamos cabalmente a nossa esperança. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esses 2 versos, ele trata justamente sobre isso. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele abre a sessão com o livro de Roma, ou melhor, o cânon abre com a carta de Paulo aos Romanos, a sessão das cartas paulinas no Novo Testamento. Paulo, ele reconhece a fé dos irmãos de Roma logo nos primeiros versos do primeiro capítulo. É bem provável, e pelo que nós temos no registro bíblico, Paulo ele não foi o fundador, nem mesmo sequer tinha ido e conhecido pessoalmente os irmãos daquela igreja. Mas a fama da maneira fervorosa como aqueles irmãos viviam era conhecida do apóstolo Paulo. O que nos chama a atenção nesse escrito do apóstolo Paulo, o que nos chama a atenção na carta de Paulo aos Romanos é que é conhecido como um compêndio de teologia. Muitos dos nossos jovens e adolescentes amam a carta de Paulo aos Romanos. É evidenciado as doutrinas da graça, a forma como ele trata sobre a justificação pela fé. O capítulo 8 de Romanos, o capítulo 9 que vai falar sobre a soberania de Deus, a forma como ele trata de Adão e depois de Cristo, o segundo Adão. Ou seja, a carta de Paulo aos Romanos é o que nós podemos dizer que é o mais denso momento de teologia que se tem dos escritos paulinos. O próprio reformador João Calvino, ele teve receio de tecer comentários sobre a carta de Paulo aos Romanos. Veja o que Calvino vai dizer sobre a introdução dele aos Romanos, do comentário dele. Estou em dúvida se valeria a pena gastar demasiado tempo com a exposição sobre o valor dessa epístola. A minha incerteza tem por base o simples receio de que, ao comentá-la, não venha afetar ou minimizar a sua grandeza. O próprio Calvino, ele diante da magnitude de, como alguns dizem, a coroa das epístolas paulinas, tem medo de comentá-la. Mas o que nos chama a atenção é que no final da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre o porquê ele escreveu aquela carta. E o motivo dele ter escrito algo tão denso sobre a salvação, sobre a soberania de Deus, sobre eleição, sobre predestinação, sobre justificação, é porque ele tinha o intuito de visitar a igreja de Roma e ir até a Espanha pregar o evangelho a um povo que não conhecia de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele escreve de maneira tão profunda a respeito de salvação e sobre teologia, com intuitos missionários de proclamar o evangelho aos povos que estavam na Espanha. Ele registra isso no capítulo 15, versículo 28. Ou seja, tudo isso é para que o nome de Deus fosse conhecido e até que o último homem na face da terra possa conhecer a mensagem do evangelho, se arrepender e se converter. Com esperança de que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor.
É por isso que nessa noite, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre reforma em casa. Sola fide. Esses 2 versos contêm muito assunto e nós precisamos olhar com calma para aquilo que o apóstolo Paulo tem para nos dizer. Porque a primeira coisa que ele nos coloca, já no verso 16, logo no início, ele vai falar que ele não se envergonha do evangelho. Isso poderia parecer lógico. Afinal, por que eu teria vergonha de algo que eu gosto? Por que eu teria vergonha da minha crença? Cada um tem a sua crença. Cada um acredita naquilo que quiser. Por que eu teria vergonha de acreditar no evangelho? Por que eu teria de se envergonhar disso? Era só mais uma das religiões que eram propostas no mundo antigo? O fato é que o apóstolo Paulo ele fala isso porque ele sabia que o cristianismo rompia com tudo o que poderia e até hoje pode-se pensar a respeito de uma religião. Porque quando nós paramos para pensar no contexto cultural e no local onde Paulo está falando, ou seja, pensando no endereço dessa carta que era Roma, ele sabia que falar de não vergonha do evangelho tem um peso enorme. Porque em Roma acontecia de tudo. Roma era o centro cultural da época. Conhecemos os anfiteatros, o Coliseu, as artes, a moda, tudo isso estava acontecendo de forma vibrante em Roma. O centro político, o Senado, a forma como aqueles homens encaravam a democracia, um pensamento de unidade de uma nação, a forma como eles se organizavam em um reino e um império tão grandioso que extrapolavam as fronteiras iniciais. Roma também era o centro econômico. As nações pagavam impostos a Roma. Roma desenvolveu o mundo antigo que era conhecido de maneira extraordinária. Então, quando nós falamos sobre uma personificação, se é que podemos assim tratar, sobre o poder, em uma cidade poderia ser retratado em Roma. Paulo sabia disso, porque o apóstolo Paulo, e recentemente nós tivemos uma aula na nossa escola dominical maravilhosa sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele não era um homem iletrado. O apóstolo Paulo, ele quando falava isso de não se envergonhar do evangelho, não era uma pessoa que escutou na primeira coisa que disseram para ele e simplesmente mergulhou nisso como uma verdade absoluta, não. O apóstolo Paulo tinha, por exemplo, credenciais religiosas. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 4 e 5. Do verso 4 ao 6, vai dizer assim, bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, se existe uma pessoa que é importante no judaísmo, sou eu. Nós não estamos falando com um Zé Ninguém, e nada contra os Zé Ninguéns, mas se formos para ter um pensamento crítico de uma pessoa de porte invejável na sociedade, o apóstolo Paulo ele bateria com todas as credenciais que ele tem. Aí você pode falar, mas é claro que ele não se envergonharia da religião, afinal ele é um religioso. Então o apóstolo Paulo também nos apresenta as suas credenciais acadêmicas. Conhecia outros idiomas, está lá em Atos capítulo 22, verso 2, ele vai dizer assim, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, ou seja, o apóstolo Paulo ele conseguia falar e escrever em hebraico e também em grego, afinal o Novo Testamento é todo em grego, ele é autor do Novo Testamento, mas também falava em hebraico, era um cara que conhecia outros idiomas. Ele era um mestre. Ainda em Atos capítulo 22, verso 3, olha o que é que ele vai dizer. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel.
Você ter um mestre naquela época significava que você foi à academia. Significa que você tinha frequentado as melhores universidades. Os homens não simplesmente saíam por aí, sei lá, Platão, Sócrates, Aristóteles, Heráclito. Esses filósofos, eles não simplesmente saíam por ali do nada porque acordaram, tiveram um sonho e começavam a destilar. Não, eles tinham frequentado uma escola, eles tinham um mestre, eles tinham alguém que os ensinava. Paulo assim também o foi. E Paulo, ele era alguém à vista de Roma. Afinal, não significa que porque você nascia dentro do território romano, que você de fato era romano. Ser cidadão romano era um título, um posto elevadíssimo. Ele vai dizer isso também no capítulo 22 de Atos. Ele vai dizer assim, olha o diálogo dele com o comandante da guarda de Roma. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Quando Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, nós não estamos diante de um homem que não sabia o que era o Evangelho, ou que ele não sabia de outras coisas do mundo. Nós não estamos diante de um cara que não conhecia as maravilhas que o mundo poderia proporcionar. Eu poderia continuar aqui citando ainda em Atos, as viagens que o apóstolo Paulo fez, o conhecimento que ele tinha de mundo. Se fosse Pedro, um pescador, cara que não tinha conhecimento nenhum e disse assim, eu não me envergonho do Evangelho, talvez a gente nem desse crédito, afinal poderia ser a única coisa que Pedro conhecia na vida, e então ele abraçou aquilo como se fosse algo importante. Mas Paulo era um homem que conhecia sobre várias coisas. Tinha um conhecimento profundo sobre a vida, tanto religiosa, como podemos dizer a vida secular. E ele diz, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha. E Paulo ainda conheceu o seu público, porque ele sabia que em Roma tinha vários romanos e também judeus que habitavam em Roma, e eles sabiam que aquele povo repudiavam e tripudiavam da mensagem do Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Para os romanos, o Evangelho era uma ameaça a César, afinal o Cristo dizia que iria implantar um reino. Cristo dizia que vinha um reino dos céus, que ele seria o rei. Para os judeus, o evangelho não fazia sentido. Afinal, na ótica deles, Cristo tinha profanado o templo, não tinha cumprido a lei. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do evangelho, ele sabia que ele estava tendo essa declaração em um ambiente hostil ao evangelho, em que ele poderia ser morto. Mas uma pergunta fica nas nossas mentes. Por que o apóstolo Paulo, então, ele não tem vergonha do Evangelho? Por que ele defende de maneira tão enfática não ter vergonha do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo entende que é somente pelo Evangelho que ele pode ser aceito. É somente pelo Evangelho que a vida dele pode ter sentido. Ele sabe que ele não pode ter vergonha do Evangelho, porque é a única forma que ele tem de ser aceito perante Deus. Porque o mundo prega inclusividade. Nós podemos perceber isso. Afinal, se nós ligarmos alguns canais, mais ou menos às 5 horas da tarde, nós vamos escutar que toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor valerá. O mundo quer dizer assim, nós te aceitamos como você é. Não importa quem você seja, não importa o que você pense, nós te aceitamos. Viva a vida, viva a diferença. Você pode ser tudo aquilo que você quiser, desde que você seja igual ao mundo. Você pode viver como você quiser, desde que você seja igual ao mundo. Nós podemos aceitar os seus questionamentos,
desde que você não questione o mundo. Nós podemos aceitar o seu padrão de vida, desde que ele não tente ser diferente. Nós podemos aceitar a sua religião, desde que ela não diga que é o único caminho, verdade e vida. O mundo diz que nos aceita, mas se nós nos dobrarmos aos seus padrões, isso não é aceitação, é uma condição escravizadora. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque ele sabe que é a única forma de ser aceito. Porque ele sabe que Deus nos aceita como nós somos. Então você pode estar pensando, eu tenho quase certeza que você está pensando, mas quando eu entro na igreja, eu tenho que aceitar os padrões cristãos. Existem roupas, existem falas, existem jargões, existem modos viventes dentro de uma comunidade. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Mas nós somos aceitos em Cristo, da maneira que nós verdadeiramente somos. Porque o mundo, ele não consegue esquadrinhar o nosso coração. Mas Deus consegue. Deus, ele olha para o seu pecador, corrupto, mentiroso, hipócrita, falho, cheio de pecado, e diz assim: eu quero você. Deus olha dos altos céus e vê a nossa maldade e vê como nós nos portamos. Ele sabe aquilo que nós pensamos das nossas esposas. Ele sabe, esposas, aquilo que vocês pensam dos seus maridos. Eles sabem, filhos, o que vocês pensam dos pais e os pais dos filhos. Eles sabem o que vocês fazem quando ninguém está vendo. Deus sabe de tudo isso e ainda assim Ele nos diz: eu quero você para mim. Ah, isso sim é aceitar verdadeiramente como você é. Porque se as pessoas que estão à nossa volta soubessem o que de fato está na nossa mente, se de alguma forma a gente pedisse para o pessoal da mídia colocar algum dos cabos novos que nós temos aqui e começasse a projetar tudo aquilo que passa na minha mente, se os irmãos conhecessem tudo aquilo que eu já pensei de cada um dos amados, vocês não me aceitariam. Mas Deus nos aceita como nós somos pecadores. E de maneira extraordinária, Ele nos dá um padrão de vida aceitável perante Ele. Aí sim, vem o modus viventes sobre fala, roupa, vida, ética, moral, educação. Mas antes de tudo isso, nada disso é suficiente, nada disso vem para que nós sejamos aceitos. Nós somos aceitos porque Deus escolheu nos aceitar como nós somos, pecadores. É por isso que o apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho, porque ele sabe que é a única forma de ser aceito. Porque o apóstolo Paulo sabe o que tem escrito em Lucas capítulo 9, versículo 26. Jesus Cristo diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, por que o apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho? Porque é a única forma dele ser aceito, porque é o poder de Deus. O homem precisa do evangelho. O homem precisa ser salvo, porque o homem é caído, nós sabemos disso. Em Gênesis 3 vai narrar a nossa queda. Sim, a nossa queda. Adão, o nosso representante, ele pecou, transgrediu a lei, transgrediu o pacto, rompeu com a aliança. A forma que Deus escolheu para salvar os pecadores foi através do evangelho. Foi mandando o seu único filho, como nós vimos hoje pela manhã. Olha que beleza a unidade das Sagradas Escrituras. Nós vimos isso de maneira maravilhosa. O pastor Jaidson preparou o terreno para a pregação dessa noite. Como nós somos salvos através da morte de Jesus Cristo, que veio aqui na terra. O Deus se encarnou, andou em santidade de vida, morreu e ressuscitou. Paulo não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus. A palavra grega dinamis expressa a ideia máxima do poder de Deus. É a forma mais poderosa que Deus se manifesta.
é a forma que Deus escolheu pela qual os pecadores seriam salvos. Porque o Evangelho, meus amados, o Evangelho não são meras palavras e promessas vazias a corações que estão querendo uma muleta espiritual. O Evangelho não são palavras sem sentido de um lunático que veio há 2000 anos atrás dizendo que salvaria as pessoas através de sua morte. O Evangelho não é mais uma das possibilidades das religiões que são apresentadas para nós e que tenta dar sentido à vida dos homens. O Evangelho não são promessas infundadas de salvação, de uma vida pós-morte que pode ser que exista ou não. Não! O Evangelho é o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, é o poder de Deus. E essa palavra Roma conhecia muito bem. Roma conhecia de poder, Roma conhecia de autoridade. A palavra do imperador, a palavra do Senado tinha autoridade. É isso que o apóstolo Paulo coloca, é o poder, é força. O Evangelho é o poder de Deus, porque é o próprio Deus se encarnando para salvar pecadores, pecadores miseráveis. Teodoreto, bispo sírio do século V, ele comparou o Evangelho a uma pimenta. Olha o que ele vai dizer. A pimenta, por fora parece fria, mas a pessoa que aperta entre os dentes experimenta a sensação de um fogo ardente. As pessoas que experimentam verdadeiramente o Evangelho entendem exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. É por isso, meus amados, que muitas vezes quando você é um novo convertido e você vai falar do Evangelho, você vai falar de Cristo, você vai falar do que Deus fez na sua vida, do novo sentido, do novo nascimento, então você se vê com uma pessoa que não conhece o Evangelho e você fala empolgado, você fala: Cristo me salvou, eu era um miserável, ainda sou um miserável pecador, Ele me salvou. Aí a pessoa faz: legal, hein? E? Salvou de quê? E você vai para onde? E não pode beber mais não, é? E não tem festa mais não? Agora você... É por isso que o mundo reage assim. Eles não foram impactados com a pimenta da salvação. Eles não foram impactados com aquilo que faz sentido na nossa vida. Mas aqui eu peço muito cuidado e calma dos irmãos para a próxima frase e exposição que nós vamos fazer. O Evangelho é o poder de Deus, mas o Evangelho por si só não salva. Você ouviu as expressões? Calma, meus amados, eu ainda não estou pregando heresia, e se Deus quiser, continuarei não pregando. Quando eu digo que o Evangelho por si só não salva, é a sequência do que o apóstolo Paulo diz. É o poder de Deus para aquele que crê. Porque se o Evangelho por si só salvasse, todas as pessoas que tinham visto Cristo morrer e depois tinham visto Ele ressurreto, teriam acreditado na sua palavra. Teriam sido salvas. Se o Evangelho por si só a mensagem do Evangelho ela salvasse, as pessoas que escutam falar sobre Jesus, todos estariam caminhando ao céu. Mas o apóstolo Paulo diz que precisa acontecer alguma coisa. É preciso crer na mensagem do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não basta ser conhecedor ou ser ouvinte da mensagem do Evangelho, você precisa acreditar. Aquilo precisa fazer sentido no seu coração, aquilo precisa mover você de uma maneira extraordinária, ao passo que quando você escuta, aquilo agora passa a ser a sua história. Meus irmãos, sabe qual é o grande ponto
ponto por que as pessoas não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? É porque elas não entendem que a história de Cristo na cruz do Calvário é a história delas. Elas não entendem que a história de Jesus Cristo, a história da redenção, é a nossa história. Nós somos os pecadores, nós é que merecíamos a cruz, e foi o Filho de Deus que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, e quando nós acreditamos, isso agora é declarado para nós. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. É por isso que muitas pessoas não entendem, porque eles acham que isso é uma história distante deles. Que isso aconteceu e que, poxa, que pena, né? Jesus morreu. Coitado. Na cruz ainda, falta de ar deve ser ruim, né? Elas acham que é de um cara estranho. Elas não entendem que aquela é a nossa história. Aquilo faz sentido, porque aquela morte era para ser nossa. E aquela morte trouxe benefícios para nossa vida. O Evangelho é o poder da salvação de Deus para aqueles que creem. E olha que coisa maravilhosa. Imagine se depois de Deus ter mandado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, nós precisássemos fazer algo. Olha, Cristo morreu, mas agora vocês vão ter que todos os dias dar 40 chibatadas nas suas costas, a fim de que vocês sintam a dor que Cristo sofreu, que sentiu, para que vocês sejam salvos. Ou então vocês vão precisar andar de um pé só, todos os domingos, pelo menos 40 minutos, para que vocês possam sentir dor. A mesma dor que Cristo sofreu. Nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos crer. Nós só precisamos crer. Mas eu sei que muitos podem ter ouvidos ardilosos, pensando assim, mas espera aí, pastor, se a gente precisa crer, a gente precisa fazer alguma coisa então. Então não é somente Deus que faz tudo. Tem uma coisinha ali que a gente faz que é um crer, não é? Não é isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a salvação nunca mudou ao longo da história. No Antigo Testamento, a salvação é graciosa do mesmo jeito e pela fé no Filho de Deus. A salvação na época de Cristo também foi graciosa e pela fé no Filho de Deus. A salvação depois de Cristo é pela graça e também na fé no Filho de Deus. A única diferença que nós temos é um aspecto temporal dos homens. Os homens que viveram antes de Cristo deveriam acreditar que Ele viria. Os homens que viveram na época de Cristo deveriam acreditar que era Ele. Nós que vivemos depois de Cristo devemos acreditar que Ele veio. É um aspecto temporal dos homens, mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a salvação continua sendo pela graça de Deus. Então você pode ainda estar com a pergunta, então a gente precisa crer, a gente precisa fazer alguma coisa. E a resposta é, não. Porque os 5 solas, eles emanam das Sagradas Escrituras. E nós já ouvimos, por exemplo, sola gratia. E a gente percebe como isso é muito emaranhado. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele vai falar sobre isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Aí o apóstolo Paulo complementa. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer assim, até mesmo a fé, que é algo que vocês precisam ter, não são vocês que têm. Até mesmo a fé que são vocês que precisam ter, é algo que vocês precisam fazer para acreditar, não nasce no coração de vocês. Deus é quem coloca a fé no coração de vocês para que vocês creiam. A Confissão de Fé de Westminster vai falar isso no capítulo 14. Olha o que a nossa Confissão de Fé vai dizer. A graça da fé, a dádiva da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a ação da sua alma, é obra do Espírito Santo de Cristo que faz no coração deles.
É Deus quem opera a fé nos nossos corações. É Ele que nos dá, é Ele que deposita. Então, se de alguma forma a gente pudéssemos gloriar dizendo assim, olha, eu tenho fé. Sou um cara que eu creio, viu? Creio mesmo. Essa fé não vem da gente. Vem de nós. E o apóstolo Paulo, ele coloca a sequência dessa crença. Olha o que ele vai dizer em Romanos, mais à frente, no capítulo 10. Ele vai dizer assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para ter crença, é preciso ouvir. Para que eles ouçam, é preciso pregar. Para que haja pregação, as pessoas precisam falar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca algo bem interessante no final do verso 16. Primeiro do judeu e também do grego. Aqui ele não está falando sobre predileção ou sobre preferência. Ao contrário, ele está reforçando o aspecto da historicidade da fé. Afinal, quando nós observamos isso, tem dois aspectos. Primeiro, uma reafirmação da historicidade da fé, ou seja, ele mostra que acreditar na salvação por meio de Cristo vem desde o Antigo Testamento. Os judeus foram um povo escolhido dentre outros povos para escutarem a mensagem e anunciar. Não é isso que o Salmo 96 vai dizer? Anunciar entre as nações as suas obras e entre todos os povos as suas maravilhas. O povo judeu ele recebeu para que ele pudesse proclamar. Mas a segunda coisa interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer a salvação primeiro para o judeu, e ele não fala depois o grego ou depois o gentil, ele fala primeiro o judeu e também do grego. Aqui ele coloca a igualdade de que todos necessitam da salvação por meio de Cristo. E todos igualmente precisam da fé, não há nenhuma exclusividade. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque não existe nada que os homens possam fazer, nem mesmo os judeus, que foram o povo escolhido para anunciar, nem mesmo aqueles que são de linhagem abraâmica, eles não tinham nada que pudessem apresentar diante de Deus. Não é sobre justiça própria, e sim sobre justiça de Deus. E ele dá sequência. E aí nós já viramos a chave para o verso 17, que ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Paulo lança a luz como a fé e a justiça de Deus estão completamente entrelaçadas. Ele mostra como nós precisamos ter uma fé salvadora, e nós já entendemos que essa fé vem de Deus. Nós precisamos entender sobre justiça própria, sobre os nossos atos, sobre aquilo que nós entendemos o que é ser bom. E para entender sobre justiça própria, nós precisamos entender, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano. Registrado em Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14, eu vou contar só de maneira rápida, mas pode ficar de devocional para os irmãos durante a semana. A parábola do fariseu e do publicano, Cristo está explicando. E então ele fala para aqueles irmãos que existiam dois homens que foram orar. Um era um fariseu e o outro um publicano, um homem que era reprovado perante a sociedade e principalmente perante os judeus. Na oração do fariseu, ele levanta as suas mãos, ele vai para o meio da praça, e então o texto vai dizer que Jesus coloca, que ele começa a orar de si para si mesmo, e diz assim, ó Senhor, eu dou o dízimo, eu sou um homem bom, eu não sou como este publicano. Cristo diz que o publicano, ele na sua oração diz, sê propício a mim, pecador. Cristo mostra sobre justiça própria. Um homem olha, se gaba dos seus feitos, e é quase que se ele estivesse perante Deus e dissesse assim, olha Deus, você tem a obrigação de me perdoar. Na verdade é bem capaz do Senhor me pedir perdão, porque eu sou muito bom e ainda estou na terra. Ele ora de si para si mesmo.
Mas aquele homem, o publicano, um homem humilde, bate no peito e diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não valho nada. O Senhor sabe do meu pecado. O Senhor sabe dos intentos do meu coração. O Senhor sabe da minha fragilidade. Ser propício a mim. A unidade das Escrituras é maravilhosa porque mais à frente Jesus continua e diz que no meio, isso ainda em Lucas, no capítulo 18, chega um homem que o pessoal da campo conhece muito bem, um jovem que era rico. E então aquele homem chega para Cristo e diz assim: olha, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E engraçado que Cristo não fala primeiro sobre justiça. Fala para ele assim: guarda os mandamentos. E o jovem rico diz assim: eu tenho guardado. Ele cita os mandamentos. Ele conhece. Aí Cristo diz assim: então tá bom. Você já cumpre a lei. Faz o seguinte: vende os teus bens. Vende o que você tem. Tanto quando Cristo fala sobre a parábola do publicano e do fariseu, quanto no jovem rico, Jesus não está condenando, por exemplo, você levantar a mão e orar alto em praças públicas. Não era esse o problema. Cristo não estava condenando a pessoa a conhecer a lei, não. Ele não estava condenando o conhecimento teológico, não estava condenando a riqueza propriamente, mas tanto na parábola do publicano e do fariseu, como também no jovem rico, Cristo ele ora para o coração, porque ele é Deus e tem o poder de fazer isso, e fala sobre aqueles homens, sobre justiça própria. Eles achavam que eram juízes do seu próprio coração. Nós estamos falando sobre fé. E se nós pudéssemos resumir o que nós precisamos acreditar ou o que de fato é a fé, nós poderíamos resumir dessa forma. É quando Deus deposita em nosso coração a fé, é Ele que deposita no nosso coração a fé, e nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, através do sacrifício de Cristo. É o primeiro aspecto da fé. Ele nos habilita a crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos salvou. E fé também é a certeza do cumprimento da sua promessa de que um dia Jesus Cristo voltará. Deus se revela. Vai dizer que a justiça de Deus se revela. Olha que coisa interessante. Deus precisa se revelar, porque o homem não vai atrás de Deus. Deus precisa se revelar, a justiça precisa ser revelada, a palavra precisa ser revelada, a verdade precisa ser revelada, porque os homens não têm capacidade de conhecer por si só. A justiça revelada é a concretização de tudo. A justiça revelada em Cristo é a união de um dos textos mais difíceis que, na minha opinião, existe nas Sagradas Escrituras, que é em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Olha o que o texto vai dizer: Senhor, Senhor, isso é Moisés dando testemunho do Senhor. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha a fala de Moisés. Deus longânimo, paciente, benigno, compassivo. Deus misericordioso, perdoa os pecados, ainda que não inocenta o culpado. Visita os transgressores e pune a iniquidade. Como conciliar um Deus misericordioso e perdoador com um Deus santo e justo? A resposta é: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa conta só fecha porque Deus se encarnou e andou em santidade de vida, porque um justo morreu por um injusto. Essa conta só fecha porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Porque não era simplesmente um homem que não cometeu nenhum crime civil.
Não é somente um homem que teve um pecado diante da sociedade. Não, foi um homem que não pecou diante de Deus. É um inocente ser culpado. É por isso que essa conta fecha. Porque Cristo foi punido no nosso lugar. Nós somos declarados justos nós somos declarados justos porque alguém foi condenado no nosso lugar. Nós podemos ser tidos por santos porque alguém sem pecado sofreu no nosso lugar. Nós podemos ser filhos, só podem ser filhos, porque o único filho ilegítimo se entregou no nosso lugar. O resultado é esse: nós somos declarados justos por causa da vida e sacrifício de Cristo. Preste atenção, nós não somos tornados justos. Nós não viramos justos. Nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos com a natureza pecaminosa. Mas nós somos declarados. Qual a diferença disso? A diferença é que quando você torna, é a sua natureza que mudou por você mesmo. Quando você é declarado, significa que você não fez nada, mas disseram, justo, não tem nenhuma condenação. Eu sei que em uma primeira vista ou ouvida pode ficar difícil, mas se a gente pudesse, por exemplo, resumir justificação pela fé, e aqueles que gostam de anotar, seria bem interessante, seria o ato de Deus nos declarar justos mediante a vida e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, fazendo com que Cristo sofresse toda a punição e justiça por nossos pecados, a fim de nos declarar justos, ou seja, sem culpa diante de Deus. Se quiserem anotar depois, o pessoal da mídia está trabalhando arduamente, está registrado isso. Glória a Deus por isso. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai terminando e vai dizer: o justo vive pela fé. Nós somos declarados justos, nós vivemos pela fé. Porque essa é a única forma de um justo viver, pela fé em Jesus Cristo. E essa frase, o justo viverá pela fé, o justo viverá de fé em fé, é a única forma de viver. Essa frase incendiou o coração de Martinho Lutero na Reforma Protestante. Foi com base nessa leitura que o monge alemão, ele fixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Paulo está fazendo uma citação direta de Abacuque capítulo 2, verso 4, que vai dizer, o justo vive pela fé. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que vai dizer. A gente conhece muito as teses de Lutero, as 95 teses, mas pode ser que muitos dos irmãos nunca pararam para ler nenhuma sequer. Para isso não ocorrer mais, eu vou ler a tese número 21 para os irmãos. Erram, portanto, os pregadores da indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida ou perdoada de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Lutero entendia que a salvação não vinha por algo que os homens pudessem comprar ou fazer. Mas quando o apóstolo Paulo está citando o profeta Abacuque, ele sabe que o profeta Abacuque citou Moisés. Quando está registrado lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, falando sobre Abraão, que creu, e isso ele foi imputado para a justiça. E no que foi que Abraão creu? Ele creu que ele deveria sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que ele não conhecia, mas que Deus providenciaria. Ele creu quando Deus disse que ele precisava sacrificar o seu único filho. E quando Isaac estava no altar e o punhal estava pronto, ele retira e diz assim, eu já entendi sobre você, Abraão. E Deus ele promove um cordeiro. Mas o que é mais interessante é que naquele mesmo monte em que Abraão ia sacrificar o seu filho, sacrificou um cordeiro. Deus poupou a vida do filho de Abraão. É nesse mesmo monte
que Deus ele não poupou o seu filho para morrer na cruz, no nosso lugar. É o mesmo monte, é o mesmo local. Deus não poupou o seu filho para que nós pudéssemos viver pela fé. O grande ponto diferencial sobre viver pela fé, é que quando nós somos declarados justos, meus amados, o que muitas pessoas pensam sobre a salvação em Cristo é assim: Cristo nos salvou, ok, e agora eu vou caminhar. Eu tenho uma página em branco, eu sou um livro que foi feito novamente, e agora eu vou seguir a minha vida. Não, é viver de fé em fé, é viver pela fé, é viver, por exemplo, como Noé viveu, que lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, vai dizer: pela fé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. No versículo 8 vai dizer: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem receber aonde ia. Mas em Hebreus capítulo 11, no verso 31, vai dizer que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz o povo de Deus. O justo vive por fé. Eu sei que o nosso tempo corre, mas o texto ainda nos propõe desafios. O texto ainda nos propõe verdades para serem aplicadas na nossa vida. O primeiro desafio, e eu vou me deter a dois. O primeiro desafio é porque o Evangelho nos ensina sobre a magnitude e o poder de Deus. É o dinamis, é o poder. É Deus encarnado. É Jesus Cristo que veio aqui, viveu de maneira perfeita e morreu na cruz do Calvário por amor a nós. É sobre o Deus revelado. É sobre como Deus é bondoso e amoroso para libertar pecadores do inferno. Sobre pecadores miseráveis, que precisam reconhecer a sua insuficiência e a sua limitação. Por isso, meus amados, não há espaço para soberba, ganância, prepotência, vaidade e orgulho num coração que foi transformado pelo Evangelho. Não há espaço em uma casa de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho para pessoas que são orgulhosas, para as pessoas que não conseguiram resolver o problema da sua vida, que se chama pecado, serem arrogantes com aqueles que estão no seu lar. Não há espaço para uma pessoa que entende que Jesus Cristo veio e nos declarou justos, mesmo nós sendo injustos e ímpios, agir de maneira mesquinha com aqueles que estão à nossa volta. Não há espaço para a vaidade, onde o Filho de Deus se entregou de maneira humilde. Um segundo desafio que o texto nos propõe, e eu gostaria de animar aos amados que vivem em um ambiente em que eles são os únicos cristãos de sua casa. A salvação é graciosa e vem pela fé. É bem provável que você deve ter escutado alguma dessas frases. Olha, isso não funciona para mim. Isso pode funcionar para você, mas não funciona para mim. Ou então, você disse que é crente e você faz essas coisas. Pode ser que você está sozinho enquanto cristão no ambiente familiar, mas essa passagem nos encoraja a entendermos que a salvação é graciosa e é Deus que deposita. E louvado seja Deus, porque não depende de mim, não depende de você, não depende do seu esforço, não depende da sua eloquência, não depende do tanto que você pregue o Evangelho, não depende da sua capacidade de oratória. A salvação é graciosa e vai vir no tempo certo.
Por isso, se anime a viver pela fé. E o último desafio, eu já gostaria de chamar os irmãos do louvor, para nós encerrarmos louvando ao nome do nosso Deus, é que a salvação pela fé, a certeza de que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, é também a esperança de que Cristo voltará. Aquele que é o autor é também o consumador da nossa fé. Meus amados, eu sei que nós podemos estar com os corações desfalecidos. Como está difícil a política brasileira, e em particular do Recife, da região metropolitana, do Brasil, do mundo. Como o nosso coração fica triste quando nós vemos o caos que é instaurado nessas coisas. Ah, como está difícil a questão econômica. A minha família nem se fala. Mas quando nós entendemos que nós vivemos pela fé, é nós termos a certeza de que um dia o autor da nossa fé, assim como vai dizer lá em Atos, varões galileus, da mesma forma que vocês viram Cristo subir aos céus, Ele voltará. Creiam nisso. Não são palavras vazias de um homem pecador, mas são palavras que emanam das Sagradas Escrituras. Há de chegar o momento de que todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que já foram declarados justos entrarão nos céus e estarão com Cristo por toda a eternidade, porque é Ele o autor da nossa fé. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Meus amados, nós não somos como aquele povo casto, não porque somos melhores do que eles, mas é porque nós não depositamos a nossa fé em um outro pecador igual a nós. Nós não somos como o mundo, não porque somos melhores do que eles, mas porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo.
E Cristo morreu, mas ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas porque Ele ressuscitou, nós podemos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Eu convido você a ficar de pé e a erguer a sua voz com a alegria de saber que nós estaremos com Ele e teremos um encontro triunfal com o Senhor. Louve ao Senhor. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. O Autor da minha glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. O Autor da minha o Autor da minha fé. O Autor da minha fé. Santo Deus.